Oi, Dani! Oi, Miri! Esse aqui é um cafezinho cenográfico, Por quê? que é água. O meu é um cafezinho. Ai, que delícia. Eu tomei um inteiro hoje de manhã e falei, ai, vou, vou dar um tempo na cafeína. Mentira, não vou dar um tempo na cafeína, eu só não quis exacerbar o meu organismo hoje, Hoje. agora. Mais Só tarde, por quem sabe? hoje. Só. Ai, ai. E aí, Dani, como você está? Eu tô, sei lá. Adoro, adoro. Eu ando estranha. Essa semana foi estranha, semana passada foi estranhérrima e ainda não tô sabendo muito bem falar. Tô com uma companheira estranha ultimamente. Eu tô com várias. Haja compaixão. Cada uma me leva para um lado da casa. É uma loucura. Mas nenhuma fica no estado de presença. Não, Não, quase nada. vai tudo te tirando, te bota pra cá, te joga pra lá, te joga dali, é isso. É isso. Para você ter uma ideia, hoje, por volta do meio-dia, eu me lembrei que a roupa que eu lavei ontem estava na máquina. E olha que ela apita, ela toca uma música, ela faz toda uma sinfonia para avisar que ela terminou. E eu, ai, beleza, terminou. Deletei essa informação, lembrei hoje. E Olha. assim, as duas sei lás vão gravar mais um episódio do Sem Nome Também Pode. Sem nome pro que eu sinto. Sem nome porque eu sinto. Hoje é o sem nome porque eu sinto. Não tô conseguindo dar nome. Mas é isso. É isso. Topa bater um papo com a minha estranha? Esse Esse é é o o Sem Sem Nome Nome Também Também Pode. Pode. Eu sou a Dani Eu Sacomano. sou a Mirella Alvarenga, duas analistas junguianas que resolveram fazer um podcast para brincar e refletir com o que nos afeta. Vai que ela aí também. Vamos pegar um café? Vamos. E haja compaixão, né, com esses nossos momentos. Autocompaixão, né? É, afinal de contas, hoje o nosso tema é compaixão. Chegou chegando. Chegou chegando. A gente nem lembra, né, por que que a gente decidiu falar isso. Nossa, já vem um tempo, né? Eu lembro de alguma vez você me falar assim, ai, queria muito porque mexe comigo numa questão de compaixão e de piedade, de dó, pena, Sim. né? E aí a gente só falou, eu anotei e ficou lá no Trello. É. Onde te pega isso, essa palavra? Deixa eu sentir. Sente aí. É uma sensação de quando essa palavra bate, eu tô querendo me conectar com alguma história. Me vem a pergunta aqui na cabeça de qual é a história dela? Qual é a história da pessoa? O que que ela tá passando? Ou se é comigo? Qual a história disso que eu tô vivendo? O que que isso quer me contar? E com essa pergunta de qual é a história dela, é como se fosse um pedido de uma preocupação atenciosa, sabe? De estar junto com aquilo que está se apresentando, querendo ser escutado, querendo ser mostrado, e ficar junto com a coisa, querendo chegar perto, saber mais. Nisso que eu falo sobre a preocupação, né? O que está acontecendo? Eu ficando aqui com isso, será que me dá a possibilidade de ter uma visão mais clara disso que está acontecendo, disso que eu estou sentindo, disso que o outro está sentindo? Me bate aí essa preocupação atenciosa com aquilo que se manifesta. Quase que ó, eu me conectei, tô contigo, eu tô aqui. E aí, talvez partir para uma ação de fazer algo.
Então, quando eu penso na palavra compaixão, para mim vem uma coisa de estar com presença, com atenção. Mas talvez seja essa coisa de que ao invés de ignorar, conecta. Tem algo muito humano acontecendo ali que acontece aqui em mim também. E aí, juntos, talvez a gente consiga fazer algo, né? Depois do que esse encontro, depois do que essa conexão aconteceu. Não é só uma coisa de, nossa, então me ponho no seu lugar. Não, é para além. Acho que vai para além da empatia. Ela tem uma força de, ó, eu tô ligada, tamo junto. E eu gostaria muito de aliviar, muito de estar contigo para a gente ver isso de um jeito mais claro e ter a possibilidade de aliviar um pouco esse sofrimento. Assim que ele se manifestar, assim que a gente puder pôr essa preocupação atenciosa, sabe? Para a coisa clarear. E aí poder fazer algo. Mas tem uma coisa do junto, do sofrer junto, do agir junto, da coisa se clarear. O com é muito forte para mim. Por isso que me vem essa coisa da ação, porque com tem troca. Eu vejo como uma troca dos juntos, sabe? Com. Você falando, duas palavras ficaram muito fortes assim para mim, que foi conexão e o história. Hum, Porque eu acho que essa conexão da compaixão, ela tem a ver com a história mesmo. Porque muitas vezes a gente vai ter essa compaixão, por meio da identificação. Mas como é que a gente pode ter a compaixão quando não tem essa facilidade de se identificar? Quando você vê, por exemplo, alguém cometer um ato de crueldade, como ter compaixão? E aí eu acho que é aí que entra a história. Porque compaixão, para mim, também tem uma questão do acolhimento, que é isso que você falou, do tipo, compreendo, compreendo porque sei que isso tem em mim também, então me conecto com esse sofrimento, e aí, a partir daí, eu acolho isso, né? E como acolher quando, de repente, não é tão óbvio o sofrimento, mas tem. Então, sei lá, quando é uma maldade, quando é uma violência, quando é uma crueldade, a gente talvez só consiga ter compaixão quando compreender a história. Como chegou a isso, qual a história dela, né? A história da história, né? A história da É. pessoa, sei lá. né? Esse ser já foi uma criança com vontades, com necessidade de afeto, como qualquer outra, né? Então, qualquer pessoa é capaz de cometer um ato cruel, violento, de maldade, a depender do estímulo que seja dado. A gente não pode esquecer que a gente tem essa potência dentro de nós, né? E é só a partir de compreender isso que eu acho que a gente consegue ter compaixão por aquilo que parece diferente. Nossa, mas essa pessoa fez um maltrato. Como ter compaixão? Porque para exercer um ato de maldade nesse sentido, existe um sofrimento, existe uma história, né? Muito provavelmente. Eu não sei. Uma pessoa aleatoriamente vai cometer um ato de maldade, ou ela naturalmente é má ou é boa. Eu não acredito muito nisso, assim, né? Que tenha essa determinação. Eu acho que até pode ter, né? Alguém assim incapaz de reconhecer a dor do outro, ou que, enfim, não tem essa sensibilidade. Mas ainda assim, isso é uma história. Poxa, a pessoa nasceu sem a capacidade da empatia, né? Enfim. Então, essa questão da história me pegou bastante quando você fala, porque eu acho que tem a ver com, poxa, chegou aqui e está sofrendo, tanto quando a pessoa está sofrendo, quanto quando ela faz sofrer. Eu acho que tem sofrimento nos dois casos.
E aí é uma questão de reconhecer. E aí que eu acho que rola esse junto, né? É. Porque assim, me reconheço também no agressor, me reconheço também no cruel, né? Que é um grande desafio, né? Como assim, a compaixão, ela envolve a gente a reconhecer a nossa condição humana como imperfeita, frágil, cruel, bondosa, amorosa, invejosa, egoísta, narcísica, manipuladora, fracassada, Sim, ambiciosa. Tem em mim. Então, eu não sei se o termo que eu falei em relação à preocupação, né? Mas eu fico muito preocupada quando eu escuto uma história. Fico atenta. Não sei se a palavra preocupada seria boa, mas é a que veio, né? É como se eu tivesse assim, atenta a essa história. Por mais que seja muito difícil de escutá-la, porque quando bate ai, essa junção mesmo. Você tá atento ali, vamos junto, vamos olhar para isso. Ou eu tô junto disso. Eu vivo nesse mesmo mundo. Por isso que eu fico com um pouco com essa palavra preocupada, né? Eu faço parte. Estamos fazendo parte do mesmo, né? Não adianta só falar lá em Gaza tá acontecendo. Não, tá acontecendo em mim, tá acontecendo em você, né? Porque quando a gente passa, muitas vezes na frente é, de um presídio, às vezes a gente sente, né, um enrijecimento, uma coisa estranha, um aperto no peito. A- a- por onde algo nosso, né, tá passando, tá captando. uhum, Quantas histórias tem ali dentro que eu também talvez seria capaz de fazer? Então, não sei, talvez o preocupada me, acho que agora está clareando um pouquinho conforme a gente vai falando, desse interesse pela coisa, sim, pela história. É preocupante. sim, Eu me preocupo com o sofrimento. Quando ele chega, não é algo que eu quero me livrar e não ver. Então, se alguém está dividindo, se alguém está contando, eu me preocupo em estar atenta ali para escutar, para ver onde pega em mim e onde juntos a gente consegue dar a gente se envolve, né? Se envolve com aquilo para algo novo vir. Não sei se novo, mas é, eu não sei se é compaixão, não sei, pensando assim agora como eu sinto ela, né? Eu não sei se ela requer para mim envolvimento, num hum, sentido mais prático, ou mas eu acho que tem que ter essa conexão, pelo menos interna, igual você falou, de quando eu vejo uma situação, aquilo me toca e eu entendo que tem aquilo em mim, né? Então, eu posso não estar lá dentro aprisionada, mas no que eu tô aprisionada? Quais são as minhas prisões, né? Mas na minha concepção, o envolvimento ele vai um pouco além. Então, por exemplo, se eu passo na frente de um presídio e percebo isso, eu vou olhar para esse sofrimento que o sofrimento do outro está me causando em mim, igual você falou, não vou ignorar, né? Eu vou falar, opa, alguma coisa pegou aqui. E eu vou, igual você falou, vou me interessar por isso, né? É um interesse, porque o sofrimento do outro, essa realidade que gera um sofrimento, não tá solta e separada de mim. Tá nesse mundo, tá né, no outro, que também sou eu. Então isso existe. Mas eu acho que o envolvimento talvez fosse eu tomar alguma atitude em relação àquilo. E aí eu acho que nisso acho que a gente tem uma limitação prática. E aí eu acho que por isso que algumas pessoas se envolvem com algumas causas, com outras, né? E carregam algumas coisas para se envolver e outras com outras. Não sei se eu tô sendo prolixa, mas assim, tipo, não.
escolhe alguma coisa. Porém, isso não impede ela de ter essa compaixão com muitas ou todas as causas, né? Assim. Então eu acho que é um pouco nesse lugar assim de reconhecer o outro, a história do outro e saber que aquilo ali tem um lugar. Não é nem separado, porque, graças a Deus, não tô presa, nem conheço ninguém que tá preso, então azar. E não é, meu Deus, preciso fazer alguma coisa a respeito dos presidiários. Tá. Porque eu acho, Dani, que tem um pontinho que me que vai tolhindo a nossa potência. E que beira, eu acho, a dó, a pena. Que é quando eu começo a olhar para o mundo e para as mazelas e vou me sentindo impotente, 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 e eu vou minando. E eu vou meio que desistindo, sabe? E eu acho que essa desistência, ela pode ser um sofrimento no começo, tipo, ai, olha como é que tá o mundo, tá tudo errado, tá tudo ruim mesmo, vem cometa, sabe aquelas coisas assim? Meteoro, Vem vem com tudo. meteoro, sabe? Eu acho isso um discurso perigoso, porque tira a nossa potência, mas claro, uma pessoa não vai fazer por todas as causas, né? Mas vai impedindo a gente de olhar a nossa parte naquilo. Que às vezes é olhar para o próprio presídio que existe em si, né? Trazendo o seu exemplo. Que seja isso, né? Mas então acho que não é nem ignorar, não é comigo, e nem trazer aquilo tão para si que vai pesando as costas e que vai gerando quase que uma, você não sente mais, sabe? Esse sofrimento, essa dor que é tão legítimo, que é perceber a dor do outro, causar um amortecimento ou uma desistência, sabe? E acho que é por isso mesmo que veio essa coisa da preocupação, de novo. Porque talvez não dê mesmo pra gente fazer tudo, se envolver com tudo e com todos. Nem com tudo e com todos dentro da gente mesmo. Não dá. Não É, dá. Não dá. verdade, nem dentro da gente mesmo. Hoje eu comecei falando que eu não sei o que eu tô sentindo, tô estranha. Tava estranhérrima, agora eu tô estranha. Quem sabe daqui uns dias vem o nome. Mas é. Também não tô ignorando, né? Sim, Ao mesmo, e com essa atenção de, ó, eu tô ligada. Não vem não vem a ignorada ou deixa pra lá. Não é comigo. Comigo não morreu. Ah, não sei. Fome? Não tenho. Não, mas o Brasil sente fome. Não, mas minha casa não falta. Ah, oi, né? Pra mim é muito forte a história do com também, porque vem essa coisa do junto, do estar junto. Ainda que com algum distanciamento, né? Como você falou, cara, talvez se envolver demais, o negócio pese nas costas e aí nenhum dos dois sai do lugar. Ou não tenho como fazer para tudo, então não vou fazer nada. Não, é assim, é você pegar um pouco daquilo que você tem estrutura para seguir e caminhar, né? E mesmo com as suas impotências, com elas, né? Porque senão também, sei lá o que pode acontecer. Então, o preocupar-se, o qual que foi o que você usou a palavra, que é tem esse distanciamento, que é conectar, né? Mas não é tanto de envolver essa conexão, ou no caso, como eu usei, de me envolver com algo. Eu acho que vai dando uma possibilidade para a gente não endurecer o coração na vida, sabe? Porque eu acho que quando a gente endurece esse campo do sentimento e da conexão, não acho que coisas bacanas aconteçam, não. Que aí vem esse discurso. Dane-se. Ah, não é comigo. Ah, eu não me importo. Eu não estou disposto emocionalmente para me envolver com isso. Ah, é com ele, não é comigo. Você falando, me veio um sentimento aqui, estou investigando. Veio um sentimento que às vezes eu tenho de quando eu penso assim.
Claro, podem acontecer coisas incríveis e maravilhosas no futuro, enfim, não conhecemos o futuro, né? Mas às vezes, Não? quando eu vejo as coisas ficando muito ruim, sabe assim, notícia em cima de notícia, absurdo em cima de absurdo, que dá um desânimo, né? Dá. Me dá quando eu vejo assim a ignorância, a falta de compaixão, a falta de capacidade de amadurecimento, sabe, das pessoas. E não que eu não tenha, né? Mas quando eu vejo isso, me dá um coisa, eu penso. Bom, eu já tô com 40, eu vou fazer 40 anos, assim. E olha que nem é muito, né? Talvez eu ainda viva outro tanto desse. Mas eu penso, ai, gente, olha, agora é com vocês, bebês reborns. Salvem aí o planeta Terra, né? Aquela que é como se estivesse nas últimas, né? Mas, mas essa coisa de tirar o corpo fora, né? Um pouco assim, do tipo, cara, em algum momento vai ficar pra galera que fica, né? Então, assim, e o que que a gente deixa também. Isso também me dá um treco. Então é a dupla, né? Ai, que bom que eu não vou durar pra sempre, pra ver a Terceira Guerra Mundial, espero. Não sei, né? Depende. E por outro tipo, gente, o que que eu faço nesse meu tempo? O que que eu tenho pra mexer aqui nesses arredores aqui, né? Que eu toco, sei É, lá. onde a gente vai botar um pouquinho mais de atenção, talvez, né? Que é esse caso que eu falei da preocupação atenciosa. Não dá para olhar para todos os lados, não dá, não dá. Tem horas que você vai ter que falar, cara, não dá, mas aqui dá, Onde dá, como dá, né? né? Dá para chamar mais alguém, dá para conversar com alguém, sei lá. É, mas eu acho que vem esse caminho assim de você ter uma motivação para fazer algo junto, para aliviar um pouco aquela barra que tá ali rolando, sabe? Pesando. É, tem uma ação que acontece e talvez não dê mesmo para fazer em todos os campos. Não vai dar. Mas É, qual que dá? Qual é o que dá? Hoje, agora, amanhã, outro, não sei. E aí eu acho que vem esse lance do envolvimento, porque daí você vai se aproximando mais. E aí pode vir essa coisa da causa, de se envolver, pode perdurar mais coisas com um familiar ou com um amigo, que vai apresentando geralmente aquelas mesmas situações, e vocês vão conversando mais e mais sobre aquilo, mas sempre vem uma manifestação diferente, né? Você foi falando também, me passou, né? Por anos eu não comi nada de alimentos de origem, né, de animal. Até que eu fiquei muito doente e o meu corpo gritou por carne. Eu queria morder um bife, eu queria pegar igual viking. Sabe? Sentia a carne assim nos dentes, queria. E eu fiquei muito mal comigo. Eu falei, gente, como assim? Que é comer carne aqui dentro? E eu só de falar e lembrar da época salivo. Pedi um bife e foi. Ladeira abaixo. Ou era os bichos ou era eu, né? Então, assim, quando que também a gente consegue ter autocompaixão, né? aham, Se cuidar de um jeito que você não quer se cuidar, mas é aquilo que o seu corpo quer, como ele quer ser cuidado. Você está se escutando, é o com, uma preocupação atenciosa comigo também. E aí eu acho que vem disso aquela coisa de, se você consegue oferecer isso para si, você consegue oferecer para o outro. Mas às vezes você também oferecendo para o outro que você consegue ver aquilo que você tem para também se dar. No dia que eu me dei carne, ok, é isso mesmo. cara, Eu você vou me falou. cuidar e vou fracassar e não tá tudo bem. Você fica estranha, eu fiquei muito estranha, fiquei muito mal, mas vinha muito na minha cabeça assim: ou são as vacas ou sou eu. Eu já faz muitos anos que eu sou vegetariana, mas na época da pandemia ali, 2019, 20, 21, acho que foi 20, 21 e uma parte do 22.
eu fui vegana, de nada de origem animal. Pelo menos alimentar, né? Porque eu acho que algumas coisas a gente não. Eu acho que veganos mesmo, são mais rígidos em tudo, assim, sei lá, tipo, esse microfone, teve algum boi que carregou É. algum negócio, não vou comprar, né? Aí Então, leva um tempo, né? é. Mas alimentarmente eu tava totalmente vegetal, assim. E, cara, eu senti muita energia, eu não me senti Também. fraca, eu não me senti. Né, eu já era vegetariana há algum tempo, eu tirei leite, ovo, mel, qualquer coisa de origem animal, e me senti muito bem, assim, realmente dá uma vitalidade, né? Eu perdi peso, né, também, mas eu passei por um processo depressivo naquela época também. Que, claro, não é só não era da alimentação, não sei, né? Mas não acredito que seja só da alimentação, porque tinha muitas coisas acontecendo, né? E num dado momento, eu falei, gente, por que que eu estou fazendo isso comigo? Porque às vezes eu queria só sentar com uma amiga e comer um bolo de chocolate qualquer, entende? Aquele que tá ali na padaria, sem nenhuma. Ai, tem, vai ovo, vai leite, sabe? Era pegar o negócio com o leite condensado, com aquele gosto de quando eu comia quando era criança, o mesmo gosto, era aquele gosto que eu queria, né? E aí, num determinado momento, eu falei, gente, parou de fazer sentido. Se eu puder ficar um pouquinho mais feliz de comer um brigadeiro, Vou comer. eu vou comer, vou comer. E aí eu comprei uma barra de chocolate com todas as coisas boas e ruins que tem a barra de chocolate. Numa época que ainda tinha gosto de chocolate, o chocolate, tá? Que agora também é uma. Nem vale a pena mais. E comi e falei, cara, eu fiquei de bem com aquilo também, sabe? Foi É. tranquilo. E aí eu voltei para os ovolactos, né, assim. E para mim também foi um movimento de compaixão comigo mesma, porque eu vi que estava ultrapassando um ideal, uma coisa que eu realmente acredito, porque eu acredito sim que os animais vivem um holocausto, que não é natural o que é feito, não é justo, não é Não. certo, né, na quantidade, da forma que é feito, mas é, mas aí naquele momento ali, para mim perdeu um sentido maior e eu falei, eu preciso cuidar desse Disso pequenininho aqui. aqui, né? É. Enfim, e foi isso. E eu acho que dos males os menores, né? Mas também passei por isso. Eu fiquei muito mal. Eu tive uma dengue muito severa. E eu falava, se eu não olhar para isso aqui, era a única coisa que eu queria comer. Eu passei dias sem me alimentar. A única coisa que vinha na minha cabeça era um pedaço de bife sendo rasgado pelos dentes. Eu queria, muitas vezes. E aí eu me rendi, me rendi. E me escutei, né, esse corpo pedindo, comi e não voltei a ser carnívora, tá tudo bem. Se eu precisar, eu como de novo. Gosto? Não, não gosto. Não como todos os dias. Mas é isso, não é um programa sobre veganismo, é sobre Não, mas eu acho que tem compaixão. tudo a ver. Tem tudo a ver, porque eu acho que foram movimentos de Ai, compaixão também, né? Porque compaixão também é reconhecer as nossas limitações e né? fazer movimentos que a gente sente que vão ser de compaixão com a gente mesmo. Porque por que que a gente está se, por que que a gente está talvez se punindo? Porque eu acho que chega um momento que você fala, é uma punição, por que não? É, Se eu senão aquele que você falou também, né? Aí fica pesado demais a minha travessia, né? A minha caminhada também, porque enquanto eu tenho dó, tristeza, me ponho no lugar, e aí eu vou na empatia, e depois eu entro em compaixão, e comigo? Como é que eu vou fazer a coisa Uhum. acontecer? Como é que eu vou ter como oferecer? Como é que eu vou estar diante daquilo? Como eu vou estar atenta, conectada, né? Ah, Aí, sim. igual você falou, a barra vai pesando. É, E aí você não age mais. O que que você faz? Deprime, paralisa, não tem nada para oferecer, não vai se conectar, talvez, né? Então, me salvar ali, para mim foi muito forte. E eu falava, ó, vaquinhas, vocês me desculpem, hoje vai ser necessário. Eu fiz um monte de contribuição. É só um bifinho, entendeu? foram anos sem poupando, né? E eu vou falhar, né?
E ali eu reconheci também, foi bem forte para mim, que é, sim, em vida a gente vai dar passinhos para trás com os nossos pactos. Cara, e eu não acho que é passinho pra trás, Dani. Eu vejo que a gente vai se ajustando, porque falar agora eu sou isso me deixa num lugar restrito, né? E É, aí, ok, agora todo mundo ao meu redor entende o que eu sou. Sou vegana. Peraí, mas eu tive uma dengue e precisei comer um bife, eu não sou mais vegana? Não, talvez não. Mas eu sou uma pessoa que naquele dia comeu um bife. E isso é único, né? A gente vai para aquela coisa do ser único. Você come carne? Depende, né? depende. É. Depende. Porque e eu acho que as pessoas não estão preparadas para isso, né? Você precisa estar num quadradinho, num grupinho, num aquele que come ou aquele que não come. O depende não, parece que não pode existir, porque ele é o indivíduo que vai depender da história, vai depender do momento. Tá, eu não vou ser, de repente, eu acho que eu nunca vou ser a pessoa que faz o churrasco todo final de semana. Mas, de repente, se eu Eu estiver vou em muito churrasco, doente, hã? mas eu vou em churrasco, me chamem. Exato, eu vou, né? Pode ser que alguém não queira ir, porque nem consegue estar no recinto, e tá tudo bem, Tá tudo né? bem. Mas eu acho que é nesses ajustes que a gente vai vendo que a gente não precisa pertencer a um grupo e a uns dogmas de um grupo e estar dentro de uma caixa, de uma coisa, e eu acho que isso é extremamente autocompassivo, de compaixão, porque você vai se reconhecendo enquanto indivíduo. Isso é um movimento de compaixão. Sim, e isso vai gerando uma história. Qual a Uhum. história dessas escolhas? Qual a história desses passinhos? Qual a história dessas escolhas? Qual a história desses ajustes, né? E quando entra no ponto do sofrimento que isso traz, a compaixão pode chegar. Você foi falando, e eu me lembro, que algumas vezes eu comentava, né, com pessoas próximas. Ah, que é aniversário do meu pai, geralmente é em setembro, né? Aniversário do meu pai. E meu pai é falecido. Então, desde 2016 até hoje, quando chega o aniversário do meu pai, 13 de setembro, eu compro uma posta de bacalhau, faço uma mini postinha, do jeito que ele me ensinou e tudo mais, e eu arrumo a mesa, abro uma garrafa de vinho e como uma garfada daquele bacalhau, daquela batata, daquele pimentão, do ovo, do azeite, de tudo aquilo, porque aí eu estou com o meu pai de um jeito sonhador, Simbólico. com a presença dele, né? E como? E mesmo durante os meus momentos mais assim, não vou comer nenhum tipo de carne, mas neste momento era o meu reencontro. E o valor dessa presença ausente era muito importante. Então, ok, eu comia um peixinho. É isso. Ai, não, falsa. Vegetariana fajuta. Quantas vezes ouvi? Tudo bem. Mas tinha algo muito forte ali que me movia a fazer essa ação, né? De entrar em contato com o meu sofrimento, me conectar e cuidar atentamente daquilo. Poder sentar numa mesa, né? Com sofrimento e um pedaço de bacalhau. E ficar ali, com a saudade, com a falta de abraço, sendo também exercitando e conversando com o pai que eu queria que ele tivesse sido, mas não pôde ser. E ao mesmo tempo ir clareando o pai que ele foi e que ele pôde ser. Não sei, vai amolecendo o coração, sabe? Eu acho que a compaixão ela tem essa força, assim, de ser uma coisa que amolece e sustenta. É. E você falando, eu pensei também numa coisa assim, que eu acho que a compaixão, ela me ajuda a me sentir igual.
ela me coloca num patamar de igualdade, talvez por essa questão da conexão com a humanidade, minha e do outro, né? Então é como se eu reconhecesse aquilo no outro e em mim, e isso me deixasse esse junto, né? Esse com, Junto. eu acho que iguala algumas coisas, né? Não somos iguais, mas somos, sabe assim? Mas, Somos diversos em muitas coisas, mas em outras somos muito iguais, né? Então, a sua história com esse processo alimentar é única, né? Mas todo mundo tem uma história de um processo alimentar, né? Sim, todo mundo tem vontade, todo mundo saliva por alguma coisa, né? Então, isso nos deixa mais parecidos, assim. E aí eu consigo me humanizar um pouco mais. Eu peguei aqui a etimologia da palavra compaixão. E está relacionado exatamente com isso que você falou, com conexão com o sofrimento alheio, né? Reconhecer que a dor do outro é também a sua dor. E vem de compate, né? Latim, que é com, junto, e pate, sofrer. Então é o sofrer junto. E eu acho que essa questão da igualdade é justamente o que a compaixão difere da pena e da dó. Porque eu acho que a dó, a pena, a gente tá lá no alto, né? E aí a gente olha para baixo e fala, ai, coitadinho, como se eu não tivesse aquilo. E aí, realmente, muitas vezes parece que não, que é aquilo que a gente falou do presidiário. Poxa, eu não sou um presidiário, não conheço nenhum presidiário, nunca fui presidiário, mas eu tenho minhas prisões. Quais são os meus crimes, digamos assim, né? O porquê que a prisão me pega? Onde? Né? Então, assim, o que disso tem em mim? Não é ele lá e eu aqui, né? Ou lá embaixo, eu aqui em cima com pena, né? É aquela pena que causa uma culpa, culpa por estar fazendo isso ou aquilo e tal. Então, eu tô lá no alto, porque eu tô me sentindo culpado, né? Estou culpado por quê? Porque estou usufruindo, estou melhor que o outro. E não. A gente está diferente, talvez, em alguns aspectos, mas o melhor é muito relativo, né? Essa superioridade que eu acho que a pena traz. é, porque para mim, quando entra num caminho de pena, de dó, você não está com, você está no seu lugar e o outro está no outro lugar, diferente do seu. E muitas vezes a dó e a pena é o que vai fazer a gente ignorar. Ai, não é comigo. Que dó, né? E aí, coisa já passa. E bola Passou. para frente. E bola pra... Você não fica junto em nenhum momento, né? Não tem É, não aquilo ali, tem essa não. preocupação atenciosa, sabe? Estou ali, estou com. Vamos ver? Vamos lá. E esse desejo de aliviar o sofrimento do outro. Tem uma coisa assim, sabe? Você fica procurando, o que que eu posso fazer para ajudar? Onde eu posso ser uma pessoa que alivie um pouco aquilo? O que que tem em mim que possa ajudar? Esteja disponível, né? Assim como a carne me ajudou, né? Quantos abraços ajudam, quanta escuta ajuda, o Pix ajuda, enfim, né? Mas a Pena e a Dória, para mim, é um lugar diferente mesmo, né? Você tá se achando, tá achando que está num lugar Muito e o longe. outro muito longe do outro, ou porque, fez as escolhas dele, né? Você não faz nenhuma escolha merda, não, Alecrim Dourado. E tem uma coisa também que eu acho que quando a gente sente a pena ou a dó, a gente esquece de reconhecer a potência do outro. Você minimiza, né? Você subestima a capacidade do outro. E isso é de uma arrogância sem fim, porque todo mundo tem dentro de si a capacidade, enfim. Mas eu acho que ao se colocar distante, rola o subestimar. E aí eu acho que compaixão, ok, mas a pena e a dó é preciso olhar de outro jeito, assim.
E acontece, né? Elas também passam Elas passam. por dentro de nós, né? Nas nossas atitudes, no jeito que a gente olha a vida, né? E pena e dó tem alguma coisa que não conecta. Parece até que para mim me vem como pena e dó é uma coisa meio estagnada. Não tem uma transformação acontecendo, sabe? Enquanto a compaixão, para mim, ela tem uma coisa Mais que ativa. move para sair desse sofrimento, desse estado de sofrimento. A pena e a dó é tipo uma jaula. Ai, fica ali, tadinho. Né? Igual você prende o cachorro faz aquela carinha de coitado, né? De dó, coitadolândia. Aí, tipo, ele tá no cercadinho dele, ele não vai sair, tadinho. Tadinho, impotente, né? Impotente, né? Apequenado, vítima. É, É, tem nossa, um bem isso. É, eu acho que a pena e a dó dá essa sensação de distância entre nós. distância entre nós. E a compaixão é o contrário. Para mim vem essa coisa da junção, do com o sofrimento, né? Estou junto dele. E aí, quero trazer uma coisa, que nem sempre a gente tem dó e pena do outro. Às vezes a gente tem dó e pena de si. Tal qual a autocompaixão, a gente também tem a autopiedade, que eu acho que é bem distinto também, mas que pode confundir. E de Oh, repente, a gente tá lá se autoflagelando, ou tendo uma permissividade, que pode estar num lugar perigoso, porque tá com pena de si, né? A coitado de mim que sofro. Eu acho que esse lugar é perigoso. Então, eu acho que a autocompaixão é eu estar comigo. E quando eu estou comigo, eu tanto me dou um bolo de chocolate, quanto eu me levo para fazer uma caminhada. Dando exemplo aleatório. Eu tanto sento um pouco no sofá para descansar, quanto falo, vamos levantar, bora sei lá, lá. Estender essa roupa que esqueceu na máquina. estende aí a roupa, né? E em muitos aspectos, assim, né? Porque eu tô aqui dando exemplos práticos, mas às vezes a gente tá num sofrimento psíquico, né? Então eu preciso ter essa compaixão de me deixar atravessar por esse sofrimento psíquico, né? Então, às vezes, eu não tenho essa autocompaixão de, cara, eu vou viver isso aqui agora, não tô conseguindo fazer diferente. Eu preciso passar por isso. Isso está me atravessando. Não sou eu que quero, mas isso está me atravessando, né? Uhum. Ou eu posso passar por isso com pena de mim, né? Achando que eu não devia estar passando por isso, ou achando que alguém devia fazer algo a respeito do que está acontecendo comigo. E aí, às vezes, dificulta até esse atravessar esse momento, né? Porque eu também me tiro da equação. Porque na autopiedade, o outro precisa fazer algo a respeito também, né? Eu me vejo impotente. E eu me vejo, às vezes, bem Nossa, com dó de mim mesma. eu suspirei agora. O Fiz quê? ui. Você não ouviu o que eu falei? Fiz ui. Eu, Ah, ui. dói. E eu também, muito. Mas vou te dizer que eu não trocaria esses momentos, sabe? De ter experienciado e de experienciar e que ainda vou tantas outras vezes. Porque vai dando um asco depois de mim mesma. Tipo, credo, é assim, Daniele. É isso, não é sério mesmo. Você se vê dessa maneira. Você é muito chonga, né? Que merdinha é essa, sabe? Me vem, me dá um asco desse apequenamento, dessa vitimização, dessa sofrência que não é do João Gomes. Enfim, não. E quando eu me vejo com esse asco, é a hora que eu falo. Sabe, é igual a gente brinca da Vera Verão? Epa! Coitada, não! Coitada, não! Coitadinha? Não! É, é.
É, vem quase aquele cara que você falou, como é que é o Gaspareto, dando uns gritos na É. orelha. É. Então, é perigoso, acho perigoso se identificar nesse lugar, grudar, É. né? Ficar. Mas, às vezes, permanecer é o que dá. Até a hora que uma hora você fala, "Cara, é assim que eu tô falando de mim, é assim que eu tô me tratando, né? Então, quanto na análise você vai escutando o que você estava falando sobre você, o jeito que você se fala. É. Ui! Dá até vergonha. Dá até isso. Então, eu acho muito importante a hora que você chega nesse lugar do reconhecimento. Você fala, cara, eu preciso me tirar dessa. Sim, e eu acho que e Eu muito não legal sei você se eu trazer. vou me tirar, né? Mas assim, vem essa gana. Esse nhenhenhen, nhenhenhen, essa ruminação, nhenhenhen, ai, que tadinho. Quando eu estou falando, É. eita, Mas eu acho, ui, eu ia falar que isso que você trouxe é legal porque na análise fica escancarado, né? Às vezes a gente passa, sei lá, 3 dias nisso, e aí quando a gente vai falar em voz alta ali na câmera, a gente se vê ali choramingando e falando o negócio, e aí parece que escancara. Você fala, puta, tô na vítima, né? A voz muda, né? Aí você nem precisa falar mais nada, fica aquele silêncio pega, constrangedor pega. até a semana que vem. Só falta vir como uma madeira, né? Vira a barriguinha pra cima. Mamãe cuida, vem cá. Ô, Miri, e sabe também quando vem às vezes esse aviso pra mim? Hum. Na semana que eu falo, ai, não queria ir na análise hoje. Quando vem esse dia, eu penso, é melhor ir, porque hoje vai vir a entidade que você não gosta. Entidade. Mas é aquela que vai te tirar do buraco, sabe? É. Ai, Sabe não como que eu sei, Mi. reconheço a minha às vezes? A minha, ela finge que não sofre. Forte! Quando eu falo uma coisa muito trágica, assim, né? E depois falo, ah, mas tudo bem. O Ou ombrinho eu vem dou até uma a orelha. risadinha, sei lá, né? Aí eu percebo que eu tô minimizando na frente do outro, né? Mas que na verdade eu trouxe aquilo, então será que é assim? Então, mas tudo bem, né? É a vida, cara. É Esse a vida. discurso, esse discurso, mas tudo bem, né? E troca o assunto, é muito característico assim do tipo, será, né? Pode ser que sim, mas pode ser que não. É, ou seja, né? A ignorada. Tá tudo bem. Uhum. Olha o tempo hoje, né? Olha, deixa eu ver, É. né? E aí não conecta, não dá atenção, não reconhece. E eu acho que a coitada, ela também precisa de compaixão, Claro! né? Então, quando às vezes eu reconheço que eu tô nela, eu me permito chorar, eu me permito, sabe, viver a Toni Braxton escorrendo lá na Come break my parede. É. heart, say love me again. Nossa, Eu me permito e penso, cara, eu tô morrendo de dó de mim, né? tadinha. E atravesso ali o mar das lágrimas. E eu acho que a gente também só consegue se tirar disso, igual você falou, se a gente olha pra isso, se a gente reconhece isso e fala, cara, estou com pena de mim. Será que não dá pra ter compaixão? Né? É, é. Porque senão a gente fica com raiva. E é isso, a gente vai pegar, a gente vai ouvir muita gente com pena de si mesmo também. E aí a gente vai, ao invés de a gente falar, que é isso aí? Tá com dó de si mesma? Não, a gente precisa ter a compaixão.
Então são essas figuras, né? Que nos habitam, que habitam os outros, e todas elas precisam de compaixão. Acho que é por isso que tá vindo tantas vezes na minha cabeça essa preocupação atenciosa com que nos atravessa e atravessam os outros, o mundo, Sim. Não deixar pra lá, né? Assim, dá né? atenção. E que não vai ser com tudo, não dá, né? Nem com Não. todos, não Tudo, dá. todos, é generalização, né? Não tem como. É. E tem uma coisa que eu achei muito interessante de um livro, e eu queria ler aqui um pedacinho para você, que acho que a gente pode bater um papo, porque tem a ver com o que você falou sobre a crueldade, sobre o estranhamento. É, né, é muito fácil ser usada com paixão com aquilo que a gente se identifica, né? Ou já viveu, tal. Mas e quando é meio que o contrário? Quando é algo mais cruel? Ou quando é algo muito diferente daquilo que a gente faria, ou escolheria, ou viveria, né? Então essa autora, ela dá um exemplo assim. Imagine que você está preso no trânsito, no caminho para o trabalho, e um sem-teto pede um trocado para lavar o vidro do seu carro. Ai, ele é tão insistente, você pensa. Ele vai me fazer perder o sinal, chegar tarde e provavelmente ele só quer dinheiro para bebida ou drogas. Se eu ignorar, talvez ele vai me deixar em paz. Mas ele não ignora você, que permanece sentado, odiando enquanto ele limpa o vidro do seu carro. É, você vai se sentir culpado se não lhe der algum dinheiro e ressentido se o fizer. Até que algum dia algo muda subitamente. E lá está você, no mesmo trânsito, no mesmo sinal, na mesma hora, e lá está o homem, com seu balde e rodo como de costume. No entanto, por alguma razão desconhecida, hoje você o vê de forma diferente. Você o vê como uma pessoa e não como um mero aborrecimento. Você percebe o seu sofrimento. Como ele sobrevive? A maioria das pessoas simplesmente o expulsa. Ele enfrenta esse trânsito, essa fumaça todos os dias e certamente ele não ganha muito e tem dias que ele não ganha nada. Bom, pelo menos ele está tentando oferecer algo em troca, né, de dinheiro. Nossa, deve ser muito difícil, né, quando as pessoas são hostis com você o tempo todo. E aí, Miri, que eu fiquei pensando, sabe, qual é a história? Qual é a Uhum, história? uhum. Bom, você também pode continuar pensando. Como que ele chegou a morar nas ruas? E no momento em que você vê o homem como um ser humano real que está sofrendo, o seu coração se conecta com ele. E em vez de ignorá-lo, você se encontra, para seu espanto, reservando um momento para pensar como a vida dele deve ser difícil. Você está movido pela sua dor e sente o desejo de ajudá-lo de alguma forma. E mais importante, se o que você sente é compaixão, em vez de mera piedade, você diz para si mesmo: graças a Deus, se eu tivesse nascido numa circunstância diferente, ou se eu tivesse tido apenas azar, eu também podia estar ali lutando para sobreviver como ele. Somos todos vulneráveis. Que massa. Que livro que é? Te dou uma chance para descobrir o título. Compaixão. Autocompaixão. É... A Christian Neff estuda muito ah, essa coisa da gente ficar se torturando, sabe? E ela fala que a autoestima ela é boa, mas a autocompaixão ela é mais potente, né? Ela já engloba a Autoestima. autonomia, a autoestima, né, o amor próprio, o autoconhecimento, você olhar para dentro de você, das suas coisas, né? Então ela vai falando muito sobre autocompaixão.
E, e aí depois ela fala aqui, ó, essa parte. Ela fala assim: esse enrijecimento não nos ajuda a lidar com as tensões no trabalho, com os nossos familiares, quando chegamos em casa. Não nos ajuda a enfrentar nossos próprios medos. Esse enrijecimento envolve achar-se melhor do que o sem-teto. E se muda algo, muda tudo para pior. Mas suponhamos que você não se fecha e realmente experimenta a compaixão pela infelicidade do sem-teto. Como é que você se sente? Esse é um sentimento bom? Como é que você está sentindo seu coração? Ele se abre? Ele está mais conectado, mais vivo, mais presente? Eu acho legal porque ela vai dando esse tempo para a gente ficar com a imagem, né? Sim. E é muito Bom, interessante isso, né, Dani? Essa coisa de você se ver e saber que poderia facilmente ser você numa outra história. Sou eu ali, né? E isso me remete muito ao cristianismo, raiz. Não raiz, esse, o raiz, não esse que o pessoal coloca na bio, né? E que usa para desferir preconceito e desigualdade, e multiplicar desigualdade. Mas essa coisa bem cristianismo Cristo, que fala que aquele ali sou eu também, sim, que se reconhece no outro, né? Então, é um pouco assim, não sei, aqui eu vou falar um pouco como eu interpreto isso, tá? É aquela coisa, o que é meu também é do outro, em muitos sentidos. Então, quando eu dou, né, eu entendo que é porque aquilo que é meu também é do outro. E isso é de lá pra cá também, né? A miséria também é minha. Então, eu posso doar um pouco se eu puder, né? Se eu quiser, se eu puder, porque eu acho que essa análise que se faz quando se entra em contato com isso que se sente, você pode ver se você tem ou não a possibilidade de doar. Porque eu acho que também pode ligar uma chave de que então tem que dar. Porque uma pessoa boa ajuda, sabe? Vai para o outro campo do moralismo e da caridade compulsória, que só quer esconder a própria sombra, que dá para si, que dá para se sentir bem só, né? Então, eu acho que vale o dou ou não dou, mas você olhar e entender que poderia ser você, entender a história, tudo isso que você falou, ao invés de ou ignorar ou achar que saco, que absurdo, esse homem deitado no meio da calçada, como é que a prefeitura não tira, né? Que tem quem pensa essas coisas. oh, Então, só eu acho que de fazer esse trabalho interno, de ver aquilo ali como um igual, você pode até avaliar se você tem ou não condição de ajudar. Porque realmente a quantidade de pessoas para ajudar são muitas, né? E às vezes a gente não tem como fazer por todos, né? Mas de repente você sente de fazer por um por algum motivo, ou você tá com um pouquinho mais e fala ok, né? Então, eu acho que é muito importante também a gente avaliar isso, porque senão a gente se impõe regras de então eu tenho que dar. Entende? E não passa por dentro, não passa pela reflexão. não passa. É, esse é o ponto, né? Se não passa pela reflexão, você vai sendo mais uma pecinha da engrenagem de um dogma, de um moralismo, de um tem quê, de uma imposição. E tá alienado, não sabe o que tá fazendo. E aí vem a pegada. Por exemplo, você dá, né? Pô, eu tenho R$ 2 aqui, R$ 10, R$ 20, sei lá, você dá. Ó, mas não vai comprar droga, hein? Já tá lá no se achando Ele é ele, a necessidade dele é dele. Você deu? deu, tá dado. Todos nós somos dignos de compaixão. Todos nós. E eu acho que é isso que iguala, E você aí né? que tá assistindo vai falar: "Ah, mas não sei quem não. Ah, mas não sei quem não". E sim, essa pessoa Sim, aí que é. você pensou também. É. Esse é o exercício. É isso então? Foi, né? Foi? Fomos? Olha só, Mi. Ela fala exatamente isso, ó.
Agora imaginemos que o homem não estivesse tentando lavar os vidros e te pedisse só dinheiro mesmo. Talvez ele estivesse pedindo para comprar droga. Você ainda assim sentiria compaixão por ele? Ai, arrepiou aqui, ó. Você não tem que convidar ele para ir na sua casa e nem dar dinheiro. Mas você pode decidir dar um sorriso amável, um sanduíche, se sentir que é a coisa mais responsável a fazer. Mas sim, ele ainda é digno de compaixão. Todos nós somos. A compaixão não é relevante apenas para vítimas inocentes, mas também para aqueles cujo sofrimento decorre de falhas, fraquezas pessoais e decisões ruins. Você sabe, né? Dessas que você e eu fazemos também todos os dias. Exatamente. Ai, deixa eu lembrar uma coisa, mas, ó, Thaís, se você estiver escutando, deixa seu emoji de. Tem algum emoji Compaixão. de abraço, né? Aquele Compaixão, abracinho. abracinho. Tem aquele que é Tem. dois abraçandinhos, Isso, tá assim. Eu bom. adoro. Então, É muito. tá. Hum. Acho que aquele é o da compaixão. Pra mim, É a Thaís Cortizo. A Thaís é uma amiga minha que ela só passa por tranqueira. Bom, Thaís estava indo para casa num dia muito frio, dentro do carro dela, e aí ela para descer numa padaria e um cara pede um pacote de bolacha. E aí ela fala: tá bom, vou entrar lá, vou comprar, já te trago. Ela teve a brilhante ideia de comprar um sandubão com queijo, tomate, presunto, pãozão, coisa boa, pãozão. E ela fala, maçudo, sabe? Substância. E a Thaís é um franguinho, assim. Daí ela fala que ela foi mó feliz, né? Ela falou, nossa, eu fui lá, entreguei pro cara. Diz que o cara gritava, sua tranha, sua... Eu não pedi essa merda. Eu pedi foi um pacote de bolacha. Só sei o quê. E ela pegou e falou: vai se fuder. Ela foi pra cima. Ela foi pra cima. Você tá me xingando? Eu tô mesmo. Olha o que você fez comigo. Eu pedi uma bolacha. Você não me escuta. E ela falou: cara, realmente. Escutei. Ele queria uma bolacha. Pois é, gente. As pessoas querem uma ela bolacha. quer, pediu, falou, foi claro. Que Então sensacional. eu entendo a Thaís, eu entendo, mas assim, ele queria uma Mas olha bolacha. que lição fantástica, né, cara? Porque é isso, olha só como a gente vê o outro que tá pedindo como menos. Como se ele não soubesse nem o que ele quer. Ah, ele não sabe não o que ele quer. Ele não quer esses ultraprocessados, ele quer sustância. Não, ele sabe o que ele quer. Uma vez, cara, isso foi sensacional. Eu tava na Baixo Delate. Ah, perrengue Aqui- chique. Não, é que eu gastei meu italiano aqui agora. Eu nunca sei se é Bátio, Bácio, enfim. E aí, O que importa é falar assim, ó, é bacio de latte. importa fazer assim com É. a mão, né? Pra você que tá ouvindo no Spotify, a gente tá fazendo aquele emoji do italiano, a mãozinha do italiano. Então eu tava lá tomando meu sorvetinho e aquele negócio é só de vidro, é puro vidro, né? Assim, em volta. Tava lá tomando meu sorvetinho, de repente surgiu assim, ó, um morador de rua bem maltrapilho, assim, mas tão carismático. Ele surgiu no vidro assim, bateu todo sorridente, falou assim: paga um sorvete pra mim e tal. Mas eu achei tão sensacional. Ele vi fazendo aquela micagem assim e pediu um sorvete. Ah, me dá um sorvete, um negócio assim. Eu achei tão interessante. E é isso, né, gente? A gente esquece de, essa pessoa quer uma sopa, quer um pão. Não, às vezes ela quer um sorvete, igual qualquer ser humano, que tem vontade de tomar sorvete. Eu fiz ele entrar e escolher os sabores. Falei, entra aí. De repente sai todo mundo da bate de latte, fica só a Mi. E o senhorzinho, né? Causei. Ai, mas vamos lá. Eu fiquei com essa sensação, tanto na história da Thaís quanto na sua.
com duas coisas muito parecidas. Vê se você consegue me entender. Tanto a Thaís não imaginava que o cara ia xingar ela de todos os nomes possíveis, né? Que ele ia ser tomado por, por, por essa ira, né? E que essa ira ela acomete qualquer ser vivo, né? Que não é escutado, que é rejeitado, que é ignorado, para todos nós, inclusive para ele. Então, assim, por quê? Porque ele é um morador de rua, ele é bonzinho, ele tá abaixo dos outros, então ele não Uhum. xinga. Verdade. Xinga, xinga Fica sim, puto. né? Fica puto sim. Então, assim, por que não? Por que não, né? Ele já, Claro tipo que eu. assim, ele passou o dia pedindo uma bolacha, ele já tava, tipo, com 5 marmitas, um sanduba e a bolacha ainda nada, né? E é isso, assim, eu tô rindo, porque para mim é, gente, como que as pessoas não podem sentir coisas que a gente sente? Do jeito que ela também ficou puta que um cara xingou ela, ele também ficou puto, porque mais uma não deu a porra da bolacha, né? É, Thaís, te amo. Mas as pessoas xingam, Thaís, igual você, né? Sim. E quando você contou também, é, o cara foi inédito para você, porque ele não chegou na dó, ele chegou no humor. Então, assim, eu não vejo expressão de humor em pessoas que estão sofrendo na rua, mas ele estava. Ele chegou assim, naquele momento ele podia, ele tinha humor. Então, assim, ele tem humor. Então, quando você contou, me veio de novo essa coisa do espontâneo, da Uhum. emoção. Ele é humano, ele sente também tanto a vontade de tomar o tal sorvete quanto de fazer um hey, né? Eu existo, É, te foi muito encontrei. sorridente, muito carismático, muito inteligente, né? Surpreendeu, porque a gente tem essa imagem, né, da pessoa pedindo, né, que às vezes rola, mas nem sempre, né? Acho que você entendeu o que eu te disse? Tanto a ira quanto a alegria, o carisma, tá em todos É, nós. todos nós. Né? Isso, as pessoas É. sentem e elas expõem, né? E aí, me É, indica que eu gosto? me indica que eu gosto. Tenho um documentário bem legal. Eu já vi há muito tempo, eu não sei onde está passando, se ainda tá. Mas no YouTube tem, acho que a versão completa. Para a gente praticar mesmo a escuta e qual a história dela. Que é um documentário que chama Human, de humanos. É Human e humano. É isso, assim, Humanos. bem legal. São várias histórias. E tem um livro também que eu trouxe, chama Compaixão, da Anne Sexton. Ela é uma mulher que ela tem uma poesia bem confessional. Então, acho que ela tem um jeito de derramar a intimidade dela, a vulnerabilidade dela também, no papel, sabe? Ela jorra assim. Ela foi muito amiga também da Silvia Plath, então aqui tem bastante essa amizade e tem uma coisa, uma pegada feminina, que conforme eu vou lendo as poesias dela, algo em mim vai se apresentando, vai sendo cuidada. Então ela tem assim, deixa eu pegar aqui que eu não vou lembrar de cabeça, mas são os títulos, né? São muito engraçados, assim, muito fortes. A poeta disse ao analista. Ela tem um outro que chama Menstruação aos 40. Uma festa para o meu útero. Balada da masturbadora solitária. Então, eu acho que ela tem uma coisa que mistura essa experiência sensorial, essa coisa de ser uma espiã e ao mesmo tempo uma bruxona das intimidades dela, sabe? Legal. E parece que quando eu leio algo da Anne Sexton, me dá a sensação de que essa espiã bruxona tá me dando a mão para eu atravessar uma rua, sabe?
E essa rua é o espaço do sentir, assim. Legal. Alguma coisa aí. E tu? Ai, eu ia indicar um livro, mas acho que eu vou seguir indicando. Mas depois Posso indicar duas coisas? Porque conforme a gente foi Pode? conversando, eu pensei em outra coisa. Eu quero indicar este livro, gente! O Código da Alma, do James Hillman. Gente, é maravilhoso. Ele inverte toda a lógica e paradigma da causalidade, sabe? Ele fala sobre essa questão do chamado, né, de a gente ter um para quê, que a gente veio para algo, né, a partir de inverter esse caminho. Então, não é que eu sou assim porque isso aconteceu, mas eu era assim para que isso acontecesse agora. Então já Meio estava lá. Matrix. Já estava tudo lá, né? Então ele traz uma teoria que chama a teoria da semente de carvalho, que fala que numa semente já está o carvalho inteiro, né? Que inclusive vai gerar outros carvalhos. Então, assim, não terminei ainda, mas já estou completamente apaixonada, assim. É realmente um livro que vai mexendo nas engrenagens da nossa cabeça para transformar lógicas, lógicas de temporalidade linear, lógicas de causa e efeito, lógicas de uma psicologia medicamentosa e mecanicista, né? Inclusive, ele fala isso, ele fala que a psicologia, a maioria, não está estudando o que ela se propõe, que é a psique, né? Então, assim, genial. E aí, a outra dica é que, conversando e falando sobre compaixão, me veio um filme que é um clássico, que é Os Miseráveis, que para Não. mim é uma lição de compaixão, assim, fodástico. Esse filme mexe Ai, comigo. não. Só vejam, porque tudo que eu falar vai ser spoiler. Nossa, me Vejam arrepiou. a versão com Liam Neeson. É Liam Neeson, né? É Liam Neeson, Uma Thurman, se não me engano, É. que é uma mais antiga, assim, acho que é de 90 e pouco, 2000 e pouco, alguma coisa assim. Nossa Senhora. Se eu falar, eu choro. Eu também, também. Toda arrepiada. Depois de um episódio tão cheio de compaixão, temos rosnadas? Não, você não tem rosnada essa semana? Eu tô tão sei lá que eu acho que eu fiquei igual a você na semana passada. Agora você entendeu, agora você tem compaixão com a pessoa que não rosna. Ai, sei lá, eu tô rosnando pra minha mãe. Ai, meu Deus. Tá bom, ué. É uma rosnada. Ai, minha rosnada, eu senti uma rosnadinha essa semana. Minha rosnada vai para pessoas que querem impor suas formas de relacionamento. Sabe essas. Ainda que seja alternativo, diferentão e descolado, e novidade, e ao futuro, cara, não importa. Cada um vai se relacionar da forma que achar melhor e que construir. Porque eu acho que isso é uma construção também, né? A gente vai entendendo o que serve, o que não serve para nós, a gente vai entendendo o que que é bom, o que que é ruim, o que que machuca, o que que não machuca, o que que serve, o que que não serve. E que é aquela coisa, às vezes eu quero uma vez por ano comer um bife, uma vez por ano comer um bacalhau, e nem por isso eu deixo de ser uma pessoa que se alimenta, na maioria das vezes, de vegetais. Ou não, né? Então, acho que a forma de se relacionar, ela também tá nessa questão do indivíduo. E às vezes me irrita um pouco uma cagação de regra, quase como se tivesse que sair do tradicional. E aí você caga a regra pro outro lado também, né? Então não pode ser tradicional. O bom é o diferente, é o que eu estou propondo. E eu acho que isso em todos os sentidos. Se você doutrina para o tradicional, ou se você doutrina para o alternativo, você está doutrinando. Então, assim, deixem as pessoas viverem as próprias vidas como elas acharem melhor. Como se fosse muito alternativo, né? Porque se a gente pensar lá na pré-histórica, como é que se relacionava? Sei lá, nem sei. Não, mas pensa em Assim, ó, sociedades é você. de bando, não tinha essa coisa do meu, do minha. Não é tão novo assim, E o os poliamor. pinguins têm uma única mulher a vida inteira.
vida inteira. Então, assim, só deixem, gente, as pessoas fazer o que elas querem. Então é isso, gente. Ai, que delícia! Neste clima de compaixão e alegria. Queria tomar um café com Ai, você. que delícia. Vamos tomar um café. Temos data já, né, inclusive. Temos. Então, bora lá. Nos sigam nas redes sociais, sem nome TBpod, aqui no YouTube. Estamos também no YouTube, se você está ouvindo no Spotify. Se inscreva, clique no sininho para receber notificações. Compartilhem, façam É, a isso ajuda palavra do tanto a seu nome. gente. Ajuda. Vocês Tenham nem compaixão. tenham compaixão com esse podcast. Espalhem a palavra do sem nome. Ai, ai. Então é Miri, isso. obrigada pelo encontro. Obrigada, May. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.